O dia em que foi criado o AI-5, um ato que jogou o Brasil na ditadura. Hoje, 4 décadas depois, o senhor assinaria de novo o AI-5? Com as mesmas condições, eu assinaria hoje. Nas mesmas circunstâncias, eu assinaria hoje. Agora, por quê? Quando o AI-5 foi feito, já foi uma resposta às guerrilhas. Os militares não procuravam dominar o poder. Eles foram forçados pelas circunstâncias. Tive, entretanto, de violentar. O presidente da República, ouvindo o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos. O senhor fez uma declaração polêmica minutos antes de assinar o AI-5. Disse que estava mandando às favas os escrúpulos de consciência. Feita a Vossa Excelência repugna como a mim e frente a todos os membros desse Conselho, enveredar pelo caminho da ditadura pura e simples. A mim parece que claramente é essa que está diante de nós. Há favas, senhor presidente, nesse momento, todos os escrúpulos de consciência. O senhor fica constrangido de ouvir essa gravação, não? De jeito nenhum. Arrependimento só poderia partir do momento em que eu estivesse confessando que cometi um erro histórico. Os escrúpulos de consciência. Por quê? Porque eu entrei em 64 na suposição de defender uma democracia. E eu ia assinar um ato que tive a coragem no Ministério de chamar de ditadura. Se o senhor continuar vendo como se passou a reunião, o senhor vai ver colegas meus, ministros, que em seguida contestaram, dizendo que não era ditadura. E eu entrei dizendo ditadura. O ex-presidente Geisel dizia que a democracia era relativa. O senhor acha que a ditadura é relativa? Não podia ser, não. A democracia é relativa. Se há gradações, é porque a ditadura, no seu entender, pode ser relativa também, não? Não. Também não. Ditadura é caracterizada exatamente por a velha explicação de Montesquieu. Os 3 poderes têm que ser separados. O legislativo, o executivo e o judiciário. Se algum chefe que tem o comando desses 3 poderes com ele, é ditadura. O que acontecia quando o senhor era ministro? Pois é. Aí, mas com uma diferença, né? O senhor veja que é uma coisa curiosa, não sei se foi inteligente ou não. Não se fechou o Congresso, permitiu-se ficar com um castelo que iria, desde logo, reorganizar o país politicamente, ajudando a formar o MDB. Mas o próprio Castelo Branco cercou o Congresso e fechou, e o presidente Geisel fechou o Congresso em abril de 77. Vocês são terríveis. O que aconteceu no momento lá, foi até o Miramar, que era um grande amigo meu, eu nunca falei que foi fechar o Congresso lá. Defensores do presidente Médici dizem que ele não sabia da existência de torturas. Mas o senhor disse, numa entrevista ao jornal Valor Econômico, que levou ao presidente o caso de uma bancária que ficou em estado de coma depois de ter sido torturada com choques elétricos. Ou seja, pelo menos nesse caso, o presidente foi pessoalmente informado. Que reação ele teve? Muito boa. Ele chamou as antiordens, mandou fazer a ligação primeiro para a Polícia Federal, que era o general Walter Pires, que era o diretor da polícia naquela ocasião. Nessa circunstância aí, o que eu poderia admitir é que ele até então não sabia, porque ele tomou providência e na minha presença ele pediu que fossem punidas as pessoas responsáveis. E eu sei que houve punição naquele tempo, não foi nenhuma demissão, mas houve transferência para o fim das fronteiras, e era de 2 pessoas, fundamentalmente um sargento e um major. Do Exército? Do Exército. Há uma guerra de argumentos entre os defensores do regime militar e os adversários. Sim. Os adversários dizem que os militares cometeram a primeira violência ao depor um presidente constitucionalmente eleito.
Os adversários dizem que o primeiro golpe foi dado por terroristas ao cometerem um atentado no aeroporto dos Guararapes, no Recife, contra o futuro presidente Costa e Silva. Qual foi o peso desse atentado na Guerra Suja? São duas coisas que têm que ser analisadas, cada um no seu exato momento. Quando houve a primeira situação, eu não era entendido, às vezes, até por uns poucos companheiros, porque eu falei em ditadura. Já não é ditadura, é ditadura. Para mim, nós depusemos um presidente, golpe, sigo meu hoje, mais ainda, do livro de um comunista que eu respeito muito, que se chama Jacob Gorender. No capítulo 6 do livro dele, veja o senhor, capítulo 6, a pré-revolução e o golpe preventivo. É a resposta que eu dou para esses fanáticos. Ele é um homem decente. E dizem que foi até torturado. O senhor defende, então, que o que houve em 64 foi uma espécie de golpe preventivo? Foi preventivo. Para evitar que houvesse um golpe da esquerda? Foi. De qualquer maneira, não é uma violência constitucional derrubar um presidente eleito pelo povo? Por isso é um golpe de... É um coup d'État do francês, é um golpe de Estado. O senhor então não usa minhas palavras. O senhor diz textualmente que houve um golpe que se transformou numa ditadura. Qual foi o peso do sequestro dos embaixadores no endurecimento do regime? Isso foi uma coisa que aconteceu pela primeira vez. Nenhuma guerrilha do mundo tinha acontecido. Então, quem sabe ela não levou as pessoas que estavam no poder a dizer assim, o que adianta? O que adianta aprender? Se eu vejo que num processo de arma, de luta armada, essas coisas, mesmo numa organização como o Exército, onde a hierarquia, a disciplina são fundamentais, houve isso. O senhor teme, em algum momento, intimamente, o julgamento da história? Não. Não temo. Não temo porque eu parto do princípio que o historiador, para julgar, tem que ter um princípio fundamental de isenção. E que, se eu quisesse atacar, vai me dizer sempre as favas, os escopos de consciência. Vai só isso que vai ficar. Os outros que conhecem como o senhor leu agora a entrevista até do que eu escrevi a lápis para minha mulher e meu filho. O senhor fizer a história amanhã, só vai fazer ali. Eu também tenho outro lado. O engano fatal. Um plano